Pode se sentar, pode ficar à vontade. Boa noite para quem ainda não deu boa noite para o pessoal aí de casa que nos acompanha também. O pastor Davi foi convidado para pregar em um retiro de jovens, eu acredito, lá em Blumenau. E o pastor Josiel, então, está de licença maternidade e já juntou junto as férias dele para poder cuidar da Ágata e também da Paulinha. Mitch, eu vou te pedir, não sei onde é que tu está, para baixar só um pouquinho que eu estou me ouvindo de novo. Obrigadão. Gente, enquanto o Fransley ministrava hoje de manhã, foi um momento muito especial quando ele trouxe o Salmo 139. E eu lembro de quando esse salmo entrou no meu coração. E de manhã já foi um momento tão especial e eu achei que de noite eu já ia estar mais preparado. Mas eu não estava. Porque esse salmo ele é maravilhoso, ele é fantástico. Ele diz que Deus conhece a gente, ele diz que Deus nos cerca com a ideia de proteger, de um cerco militar. E o texto nos diz que não importa para onde a gente tente fugir de Deus, lá Deus está. Mas o mais incrível é que Deus não está lá para punir, Deus não está lá para destruir. O texto diz que mesmo onde eu for, a tua mão direita vai me guiar e me susterá, vai me sustentar em pé, vai me manter. E o texto continua, e é muito incrível que Davi nessa música, enquanto ele escreve, ele vai falar o seguinte, que os ossos dele não estavam escondidos diante do Senhor, mesmo quando em secreto, no ventre da mãe, ele foi entretecido, como que feito, costurado, detalhadamente por Deus. E aí Davi exclama, e ele fica bobo diante de Deus e admirado, e ele diz, Senhor, tu me fez de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. E eu lembro o dia que a verdade sobre como Davi foi feito também invadiu o meu coração. Se o texto diz tudo isso sobre as obras que Deus fez, e Davi se vendo como uma obra, também é verdade que nós somos obras do Senhor, e também é verdade que Deus faz isso com a gente. Por isso essa música é tão linda e tão inspiradora. E quando a gente é exposto a esses textos bíblicos, é realmente algo maravilhoso, é algo que mexe com a gente. Porém, quase todo crente que eu conheço tem um receio, um medo ou faz uma confusão quando começa a estudar a Bíblia. A minha história não foi muito diferente disso. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu era um maconheiro totalmente perdido. E eu tinha uma predisposição à paranoia muito grande. Então o que acontecia? Eu ficava lendo a Bíblia e eu achava que eu tinha encontrado segredos profundos do universo, com um monte de teoria da conspiração. E a grande verdade é que eu estava totalmente perdido. Eu não entendia absolutamente nada do que Deus estava querendo me mostrar. Mas a graça de Deus, o Espírito Santo, foi revelando, foi me ajudando a entender aquilo que Deus queria me dizer a partir da palavra dEle, a partir das Escrituras. E então eu fui encontrado pelo amor do Senhor. Mas eu não sei se assim como eu, tu também já ficou perdido diante das Escrituras. E eu tinha o hábito de abrir a Bíblia e ler e achar que aquilo era diretamente para mim, sem entender o que estava sendo dito. E eu lembro que nesse processo de começar a caminhar com Jesus, eu li Jeremias. E no primeiro capítulo de Jeremias, quem lembra qual que é a ordem que Deus dá para Jeremias a respeito da vida de Jeremias? A pergunta foi para tomar um golinho d'água, mas também para ver se vocês sabiam. Deus diz para Jeremias não se casar, porque a situação ia complicar ali para frente. E eu, na minha ingenuidade, mas também na minha sinceridade, achava que aquilo era diretamente para mim. E eu ficava apavorado, né? E eu orava e eu dizia assim, Deus, se eu de fato tenho esse dom de celibato, é bom que tu me fale também, porque até agora eu não estou sentindo que eu tenho isso e está difícil. E eu quero me casar, Deus, eu quero ter uma família. Eu sempre sonhei em ser pai. Porque eu tirava aquele texto e jogava direto na minha vida. E muitos cristãos ainda correm esse risco hoje. Usam a Bíblia como que se fosse um instrumento de adivinhação. E aí, qual é o grande risco da pessoa? É um dia a pessoa abrir a Bíblia e ler lá. E Judas foi e enforcou-se. E a pessoa já regala o olho e já fica apavorada, né? E aí ela diz, não é isso que Deus quer falar comigo. Daí fecha a Bíblia, abre de novo. Vá você e faça o mesmo. Aí caiu a casa, né? Gente, nós precisamos estudar a Bíblia com alguns critérios. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre como estudar a Bíblia, para tirar essas dúvidas. Então, primeira dica prática sobre como estudar a Bíblia. Comece orando. Ora antes de ler o texto, ora enquanto tu lê o texto. E se tu não entendeu nada, ora desesperadamente depois que tu lê o texto.
Porque a Bíblia é o único livro que a gente sempre pode ler com o autor junto. É o próprio Espírito Santo que nos traz a certeza e a iluminação acerca daquilo que a gente está lendo. Começa pelo Novo Testamento. Normalmente as pessoas começam a ler do Antigo Testamento lá de Gênesis, mas a Bíblia é um conjunto de 66 livros escritos por mais ou menos 40 autores diferentes, e aonde o Novo Testamento nos ajuda a entender o Antigo Testamento. A revelação foi progressiva. Deus foi revelando quantas pessoas podiam entender em cada parte da história, até que a revelação tem o seu auge com a vinda de Jesus e o evento central da Bíblia, que é a cruz. Então, se tu nunca leu a Bíblia, começa por Marcos. Leia Marcos. Ah, mas Felipe, eu sou uma pessoa mais relacional, eu gosto mais de conversa, porque Marcos é muito prático, é muito pragmático, Jesus fez isso, fez aquilo. Leia João. E ali tu vai ver pelo menos 13 conversas profundas de Jesus com pessoas muito reveladoras e que ajudam as pessoas a entender o que o Senhor está querendo dizer. E quando tu for ler o texto, entenda o que o texto diz. Normalmente a gente pula essa etapa. Era isso que eu pulava com Jeremias. Eu tentava entender direto o que o texto queria dizer para mim, sem olhar o que a Bíblia estava dizendo. Muitas vezes a gente pula essa parte, sendo que para a gente entender de fato as Escrituras, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar o texto. Quem aparece nesse texto? Aonde essas pessoas estão? Que estilo literário é esse aqui que eu estou lendo? É uma história sendo contada ou é um salmo, que é uma poesia, uma letra de música? Eu não posso ler um salmo como uma história. Porque, por exemplo, quem já caminha aqui na igreja há muito tempo já ouviu esse exemplo 1,5 milhão de vezes e mais umas 5, né? Eu sempre dou o mesmo, né? Salmo 6, versículo 6, Davi diz o seguinte: de tanto chorar inundo o meu leito com minhas lágrimas, de tanto gemer molho a minha cama, inundo a minha cama de lágrimas. Quem em sã consciência acha que Davi de fato ensopou o colchão dele de choro e teve que botar no sol no outro dia? Ninguém. É uma música, é uma poesia. O que Davi está dizendo é: eu estava muito triste e passei a noite toda chorando. É isso que ele está querendo dizer. Mas para isso eu preciso ter calma e observar ali o texto. E então eu vou pensar sobre como Jesus se relaciona com esse texto. O que ele está falando, ou como que isso aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor. E só depois eu interpreto e vejo o que o texto bíblico significa. O que isso aqui quer me dizer. E aqui a gente precisa ter muito cuidado. Porque a gente não pode interpretar o texto bíblico a partir da nossa experiência pessoal. A nossa experiência pessoal precisa ser interpretada através da Bíblia. Porque se eu pegar toda a minha cultura, tudo que eu aprendi durante a minha vida e tentar colocar dentro da Bíblia e usar a Bíblia, eu vou me perder. E eu não vou entender o que Deus está querendo me dizer. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam: tu é de direita ou de esquerda? Eu digo: eu sou crente. Porque tem aspectos da direita que são totalmente contrários ao Evangelho e afrontam de fato o que o Senhor Jesus ensinou. E existem aspectos da esquerda que são totalmente contrários ao Evangelho e afrontam diretamente o que o Senhor Jesus ensinou. Então eu preciso entender o que Jesus me disse e a partir disso interpretar o mundo. A partir disso entender quem eu sou e como eu devo me portar. E se tu é crente já há mais tempo e tu não tem o costume de ler a Bíblia, eu quero te dizer que tu está correndo um perigo gigantesco. Tu não vai poder chegar no céu e olhar para o Senhor e dizer o seguinte: ah, Jesus, realmente eu caí no erro, mas foi porque o pastor fulano lá ensinou errado. Esse pastor vai ser questionado por Deus e ele vai ter que prestar contas diante de Deus. Mas a responsabilidade pelo teu crescimento espiritual e pela tua leitura bíblica, pelo teu conhecimento de Jesus, é totalmente tua. Não existe um mediador entre Deus e os homens a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai falar para a gente no livro de Atos que existe um elogio ali aos bereanos, né? Vai dizer o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque receberam a mensagem com grande interesse e examinavam todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então o que vocês estão ouvindo aqui na igreja, o que vocês ouvem na internet, vocês precisam questionar e conferir na Bíblia. Cada um tem a sua responsabilidade sobre isso. Bah, Felipe, mas eu não consigo ler. Lê um versículo por dia no começo. Se tu tem um aplicativo da Bíblia no teu celular, vem um versículo lá todo dia. Começa lendo esse versículo. O aplicativo tem som, coloca o fone e ouve.
mas conheça as Escrituras, porque senão a tua vida espiritual está correndo risco e vai sim ser levada de um lado para o outro, porque tu não entende a doutrina correta daquilo que Jesus está falando. Muitas vezes eu vejo pessoas caindo num erro grotesco, nefasto, e muitas vezes é pela maldade, é por um coração enganoso que é aquilo, sim, mas muitas vezes é porque confiaram a sua vida, o seu conhecimento bíblico a outra pessoa. Não existe desculpa para tu não conhecer a palavra de Deus. O que a gente sabe sobre Jesus está revelado nas Escrituras. E eu conheço pessoas que não têm formação teológica, mas que leram tanto a Bíblia, que quando aparece alguma loucura, alguma dessas heresias muito fora, a pessoa ela já olha e diz, tem alguma coisa estranha aqui. Porque ela tem sabedoria, ela tem conhecimento do que Jesus está nos dizendo. E então, depois de eu entender o que o texto de fato quer dizer, eu vou encontrar ações a praticar. A Bíblia não nos chama só para reflexão, ela também nos chama para a obediência. E o que a gente vai fazer hoje nesse texto é justamente ver isso. Eu quero caminhar com vocês, a gente já orou pedindo para que Deus nos mostrasse a vontade dele, falasse com a gente. Agora a gente vai observar o texto, vai ver o que o texto nos apresenta, a gente vai interpretar o texto e a gente vai sair daqui com uma aplicação. Vamos abrir aí, Mateus 4, 23 a 25, se tu tiver no teu celular, Bíblia de papel, eu quero te convidar a abrir para continuar acompanhando com a gente. Pessoal que está na transmissão, eu não enxergo quem está lá agora, acho que é a Ana. Ana, pode deixar o texto na tela hoje, Gutinho também, mesmo para quem está em casa, porque a gente vai dar uma olhada boa nele. Mateus 4, 23 a 25. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. A primeira coisa que a gente precisa olhar é o que está antes e o que está depois. O autor bíblico ele tinha uma intenção colocando esse texto aqui. Isso está no capítulo 4 de Mateus, e no próprio capítulo 4, a gente vai encontrar, ali no Evangelho de Mateus, nessa ordem, a tentação de Jesus, Jesus sendo levado ao deserto, sendo tentado por Satanás, o início da pregação de Jesus, o chamado dos primeiros discípulos, um texto que eu ministrei aqui há 2 ou 3 semanas atrás, onde Jesus chama alguns discípulos a serem pescadores de homens e dizem, venham comigo, vocês vão ser pescadores de homens. E então nós chegamos nesse momento aqui. Logo adiante, no capítulo 5, quando ele começa, vai entrar no Sermão do Monte, o famoso sermão onde Jesus vai explicar as características do reino de Deus, onde Jesus vai anunciar como é o reino. Então, olhando para esse texto aqui, eu quero dar um segundo para ti. Quem são as pessoas que aparecem nesse texto? Quando tu olha para o texto, e quando eu falo para observar o texto, é de fato observação. Quem são as pessoas que estão nesse texto que te saltam aos olhos aí? Eu fiquei um bom tempo observando o texto, tá? E eu fiquei dias refletindo e meditando nele. E esse é o meu conselho para ti. Te aprofunda na meditação e na observação do texto. A primeira, pode voltar, Ana, lá no outro texto. As primeiras pessoas que a gente vê aí, e a primeira que salta aos nossos olhos é Jesus. O segundo grupo de pessoas que a gente vai ver aqui são os judeus, porque Jesus está ensinando nas sinagogas. A sinagoga não estava vazia, não era um prédio sem pessoas. Existiam judeus dentro da sinagoga. Também a gente vai ver aqui os doentes, aqueles que Jesus vai curar. Mas também tem quem trouxe os doentes, porque o texto nos diz que levavam para ele todos os doentes. Nesse grupo a gente também tem os curados, aqueles que Jesus já curou. E então a multidão dos seguidores que estão indo atrás do Senhor. Então olha como é rico quando a gente para e começa a cavocar o texto e a olhar profundamente para ele. Quais são os lugares que estão aqui citados? A Galileia, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, as sinagogas, a Síria, uma província romana, Decápolis, que era uma
liga de 10 cidades junto, né? Deca, 10 e polis é cidade, então Decápolis era uma liga de 10 cidades de cultura grega. Jerusalém, Judeia, que era o estado, a província onde Jerusalém se encontrava, e além do Jordão, os lugares que ficavam então a leste do Rio Jordão. E aí eu dividi os acontecimentos desse texto para poder entender melhor. Eu fui numerando e eu cheguei em 8 partes. Isso não é algo estanque, tu pode botar em mais partes, em menos partes, mas para eu entender o texto eu dividi ele em 8 acontecimentos e no final a gente vai voltar em uma dessas partes específicas para ver a aplicação. Então vamos lá, versículo 23, olha aí de novo o que diz. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Eu falei sobre a Galileia algumas semanas atrás, eu vi o Davi falando aqui, e por isso eu trouxe um mapa para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a Galileia. Pode colocar o mapa aí para a gente? Então olhem que interessante. Esta primeira parte, circulada de preto, bem aqui ao sul, eu vou falar aqui embaixo, porque a gente está aqui no mapa, né? É a Judéia. É a província romana onde ficava, por exemplo, a cidade de Jerusalém, está bem ali no meio. 8 quilômetros ao sul, mais ou menos, a gente tem a cidade de Belém, a cidade de Davi, a cidade onde o Senhor Jesus nasceu. Essa parte azul que vocês veem aqui embaixo é o Mar Morto. É aquele mar que tem tanto sal que nenhuma vida consegue ficar lá. É aquele mar onde as pessoas não conseguem afundar por causa da concentração de sal. A gente não consegue enxergar, mas ao norte do Mar Morto, subindo em direção àquele próximo pontinho azul lá no meio, nós temos o Rio Jordão, que é o que divide essas províncias do leste para o oeste. E aquele pontinho azul ali no meio do mapa é o Mar de Tiberíades, é o nome que foi dado em homenagem ao imperador Tibério, mas também é o Mar da Galileia ou o Lago dos Gerazenos, como a gente viu nas últimas semanas. É o mesmo lugar. Logo ao norte da Judéia, aqui em verde, a gente tem a Samaria. Samaria era aquele lugar que tinha o povo que os judeus realmente detestavam, que eles não comiam no mesmo prato. E que, como a gente viu, quando Jesus encontra a mulher samaritana, era necessário que Jesus passasse por ali. A Galileia é logo ao norte de Samaria. Mas os judeus, para fazerem essa viagem, normalmente atravessavam o Rio Jordão, iam em direção ao norte por fora, e então cruzavam de novo o Rio Jordão lá na Galileia, só para não passar por Samaria. Mas Jesus decidiu passar justamente por ali. E o momento que a gente está lendo agora, o ministério de Jesus, é na Galileia. Logo mais ao norte, de laranja, bem lá em cima do mapa, a gente tem a Ciro-Fenícia, essa província romana que tinha um povo com bastante cultura grega e era uma região que depois da morte do Alexandre o Grande tinha sido dominada pelos Seleucas, que eram os caras que lutavam com os Ptolomeus que dominavam o Egito pelo controle também dessa região, período intertestamentário. Isso é muito importante para a gente conseguir entender algumas das profecias do livro de Daniel e por que a situação está do jeito que está quando Jesus então nasce. Mas a região da Síria, que a gente leu nesse texto que está lá ao norte, não era habitada por judeus. Assim como a região de Decápolis, aonde ficava os gadarenos, os gerazenos. Como nós sabemos que os gadarenos não eram judeus? Quando Jesus expulsa os demônios do gadareno, para onde é que eles vão? Para os porcos. Os judeus não criavam porcos. Então a gente sabe que aquela região ali não era habitada por judeus. Então olhem que interessante, quando a gente olha para o texto e a gente entende os lugares onde tudo está acontecendo, a gente vai entendendo mais profundamente algumas questões que levam as pessoas a agir de determinada maneira. E Jesus então está se locomovendo ali na Galileia. Pode voltar o texto, por favor, Ana? E enquanto ele se movimentava ali, percorria toda a Galileia, ele ensinava nas sinagogas. A ideia de ensinar é a ideia de conversar com outra pessoa para instruir ela, pronunciando um discurso didático, de fato mostrando para a pessoa algo que ela não conhecia e como ela viver aquilo. Por isso que Jesus também era chamado de mestre, de professor. Ele explicava, ele estava ali expondo algo para essas pessoas. E a sinagoga, ela era como se fosse a igreja dos judeus. O que acontece? Os judeus só tinham um templo que se localizava em Jerusalém. E algumas vezes por ano eles tinham o compromisso de ir até Jerusalém adorar no templo. Mas e as pessoas que moravam em outras cidades? Como que elas ficavam?
Então, eles entenderam que eles deveriam começar sinagogas, que eram lugares onde eles poderiam cultuar e adorar a Deus e pensar sobre Deus nas outras cidades. A exigência era ter 10 famílias ao menos de judeus naquela cidade. E como que funcionava o culto numa sinagoga? Eles oravam, eles cantavam louvores a Deus, alguém lia uma passagem bíblica e um professor capacitado então ensinava e fazia um discurso, uma pregação em cima daquele texto que eles estavam lendo. Parece o nosso culto de hoje? Não é mera coincidência, é exatamente a mesma coisa, é uma continuação. Tanto que Jesus, no início do ministério dele, sempre vai pregar nas sinagogas. E logo depois que ele sobe aos céus e os discípulos, os apóstolos continuam com o evangelho, eles também sempre chegavam na cidade e procuravam as sinagogas para começar a pregação. E Jesus vai utilizar essa estratégia de ir pregar nas sinagogas até o pessoal que se reunia nas sinagogas decepcionar ele, rejeitar ele, fazer oposição a ele e decidir que ele iria então morrer. E aqui eu já queria fazer uma aplicação, tá, gente? Jesus pegava aqueles judeus que já tinham um conhecimento sobre quem Deus era, e ele aproveitava esse conhecimento para poder explicar o reino de Deus e as boas novas da salvação através da morte e ressurreição dele. Qual é a aplicação que eu queria fazer aqui? Aproveite as oportunidades que tu tem para pregar para as pessoas, usando pontos de encontro, pontos que elas também acreditam. O Timothy Keller, ele fala que o reino ele vai desafiar a cultura em que a pessoa vive, mas que toda cultura tem pelo menos um ponto que representa o evangelho e que as pessoas podem entender o evangelho a partir daquele ponto. Então a gente usa o ponto que as pessoas concordam e que a cultura das pessoas converge com o evangelho, para então, no momento de evangelizar, desafiar aqueles pontos da cultura que não concordam com o evangelho. Então, por exemplo, os judeus, nessa sinagoga onde Jesus estava pregando, eles acreditavam que existia somente um Deus. E Jesus vai utilizar isso para falar com eles. Mas eles acreditavam que a justificação deles era através das obras, através do procedimento deles. E Jesus então vai desafiar isso e vai dizer, através das obras ninguém vai ser justificado. Não existe um justo sequer, todos pecaram. Todos se afastaram de Deus, por isso a gente precisa do perdão da salvação em Jesus Cristo. Então a primeira aplicação que eu queria trazer aqui hoje era essa. Quando tu for falar do amor de Jesus para alguém, quando tu for apresentar o evangelho para alguém, pega algum ponto em que a fé dessa pessoa concorda com a tua, para então depois desafiar. Vou dar um exemplo. A pessoa ela chega em ti e diz assim, nossa, eu vejo uma aura diferente em ti. Eu vejo que existe uma energia diferente em ti. E aí, o que normalmente o crente faz? Já fica todo apavorado, todo oriçado, né? Aproveita isso e diz assim, verdade, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E eu posso, inclusive, te ensinar como receber esse Espírito Santo. Tu precisa te arrepender dos teus pecados e crer na palavra da verdade, o Evangelho que te salvou. E então tu vai ser selado com o Espírito Santo da promessa, que é a nossa herança até que Jesus volte. Então utiliza pontos em que a fé das pessoas converge para poder apresentar o evangelho para as pessoas. Não sai por aí brigando, tentando empurrar as coisas goela abaixo, porque Deus se revelou e a graça comum de Deus está espalhada através do mundo. E em cada cultura e em cada pessoa, a gente pode sim ver um quê do divino. E sim, isso está ofuscado pelo pecado, com certeza, mas ainda existe uma chama de Deus em cada cultura e em cada pessoa. Utilize isso para levar essa pessoa para perto do Senhor Jesus. E aí, o terceiro ponto, o terceiro acontecimento que eu vejo aqui, então o primeiro é que Jesus percorria a Galileia, o segundo é que ele ensinava nas sinagogas, o terceiro é que ele estava pregando o evangelho do reino. Ele estava publicando, proclamando abertamente algo que foi feito. Era como se ele fosse um arauto, um oficial que estava com uma proclamação solene, dizendo, o reino de Deus chegou. Jesus anunciava as boas novas. Evangelho significa boa notícia. E mais, ele está anunciando a boa notícia de quem ele mesmo é. Um menino nos nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus.
Ele está nos dando a boa notícia de que Ele, o próprio Deus, entrou na história humana, vai morrer por essas pessoas e por nós, vai ressuscitar e um dia volta para nos buscar. A boa notícia é que a salvação é pela graça, pelo favor que a gente não merece, que Jesus Cristo fez naquela cruz. Jesus só entrou na história humana para nos libertar das consequências eternas do nosso pecado. Esse é o grande plano dele, é isso que ele está ali proclamando. A graça de Deus foi manifesta e é garantida em Jesus Cristo. E quando a gente olha para o reino é algo fantástico, porque esse evangelho é de um reino que não pertence a esse mundo, é de um reino que é maior, é de um reino que tem sim características e valores que são contrários a esse reino terreno em que a gente vive. E é isso que ele vai explicar no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres em espírito. Quem aqui quer ser manso? Quem aqui, em sã consciência, tem um desejo profundo de ser humilde? O nosso coração sempre quer ir para o outro lado. É só o Espírito Santo de Deus agindo em nós que vai nos dando essas características e desejando viver isso. E desejando produzir esse fruto do Espírito que é amor, que é paciência, que é mansidão, que é domínio próprio, que é alegria. Somente o poder de Deus vai trazer o reino até nós. E Jesus está aqui nesse momento anunciando e dizendo a boa notícia do reino chegou. O bondoso governo de Deus está inaugurado e na volta de Jesus todos vão reconhecer a sua soberania. Quer entender melhor esses valores do reino? Lê do capítulo 5 até o 7 de Mateus. A gente vai chegar nessa série de pregações sobre o ministério de Jesus nesse texto, mas se tu quiser ir lendo, quiser começar a estudar, quiser começar a pensar, vale a pena. E algo que a gente precisa lembrar aqui é que quando Jesus anuncia o evangelho do reino, isso também compreende arrependimento. Ser chamado para fazer parte do reino passa por nós nos arrependermos. Arrependimento é eu ter uma mudança de mente. A minha cabeça funcionava de um jeito, agora ela passa a funcionar de uma outra maneira. Arrependimento não é eu me jogar no chão e me lavar chorando. O arrependimento pode conter choro, mas não necessariamente. Arrependimento contém mudança na forma de pensar, de viver. Se a pessoa se joga no chão e pede perdão e diz que está arrependida e ela sai e faz a mesma coisa 5 minutos depois, ela nunca se arrependeu. Paulo fala um pouco para a gente sobre arrependimento em Efésios. Ele vai falar o seguinte: aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade para o seu próximo. Então veja que não é só abandonar o pecado, mas é substituir o pecado por algo útil. Aquele que roubava, que não roube mais, mas que trabalhe e que tenha o que dividir com os outros. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Aqui a ideia de torpe tem sim a ideia de baixaria, de palavras de baixo calão, de palavras que não edificam as pessoas. Então o que ele está falando é o seguinte: que nenhuma palavra torpe, que nenhuma palavra inútil saia da boca de vocês, mas somente aquilo que for útil para edificar os outros. Então, quando Paulo nos apresenta o que é arrependimento, a ideia é: vocês viviam de uma maneira, vivam de outra. Vocês desejavam uma coisa, agora desejem outra. Mudem a forma como vocês pensam. E Jesus vai falar sobre isso, porque para eu entender a boa nova, a boa notícia de que Jesus morreu por mim, em primeiro lugar eu preciso entender que eu sou um pecador. E no momento que eu entendo que eu sou um pecador e que eu desejo mudar, eu vejo que eu não consigo. E aí, como Paulo, eu fico pensando: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu tento evitar eu acabo fazendo de novo. E aí ele vai falar sobre a graça abundante, que de fato muda quem a gente é e que transborda onde a gente está vivendo o pecado. Por isso, para a pessoa viver no reino, para a pessoa ter de fato fé em Cristo, ela precisa se arrepender sim dos seus pecados. E Jesus vai falar isso no próprio capítulo 4 de Mateus, no versículo 17. O texto vai nos dizer que tem uma profecia que se cumpriu, que um povo que vivia em trevas viu uma grande luz, que era Jesus. E aí diz o seguinte: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O reino sempre vai ser precedido de arrependimento.
E eu vou citar o Timothy Keller mais uma vez, eu acho muito interessante a frase dele, quando ele fala sobre esse reino de Deus. E ele diz o seguinte: Deus não quer apenas salvar almas, mas curar toda a criação. Romanos nos diz que a criação anseia para que os filhos de Deus sejam revelados. O reino, ele não é uma obra feita só em nós. É uma obra que, uma vez que o arrependimento habite em nós, a graça de Cristo mude quem a gente é e nos salve, a gente é levado a viver esses valores diferentes aonde a gente está. Deus quer mudar, sim, o lugar onde tu trabalha, a tua família, os teus vizinhos, as relações comerciais que tu tem, a partir do arrependimento e a partir do reino sendo feito em ti. Quando a gente é salvo e transportado para esse reino da luz, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. E aonde a gente estiver, a gente representa o próprio Jesus. A gente é a luz que as pessoas vão ver. E esse é o chamado dele para a gente transformar a cultura onde a gente está inserido a partir dos valores do reino. Eu não me preocupo com os valores do reino terreno. Eu me preocupo em representar o lugar onde eu de fato pertenço, a minha pátria celestial. E aí, na sequência do texto, a gente vê o quarto momento, o quarto acontecimento que tem ali. Jesus então ensinava, pregava e ele curava todo tipo de enfermidade. Jesus curava por dois motivos. O primeiro era para trazer autoridade, credibilidade e demonstrar que ele era o próprio Deus. O mesmo autor, Mateus, ele vai dizer algumas vezes, né, que as pessoas se maravilhavam, porque Jesus não ensinava como os fariseus e os mestres da lei, mas como alguém que tinha autoridade. Porque quando Jesus falava e depois ele curava, as pessoas elas eram obrigadas a dar um passo atrás e dizer: esse cara é diferente. Esse cara fala, mas o que ele faz dá para a gente confiança naquilo que ele está falando. E enquanto eu estudava esse texto, eu gosto muito de ler o texto na língua original para entender melhor. E a palavra grega aqui que foi traduzida por curando é terapeu, que é de onde vem a palavra terapia. Então é muito legal quando a gente começa a ver que várias palavras do nosso vocabulário vêm diretamente do grego, né? E essa palavra cura tem a ver com servir, com realizar um serviço, com sarar, com curar, com restaurar a saúde daquelas pessoas. E é interessante que Jesus ele se interessa pela pessoa de forma completa, incluindo o corpo e a mente. Algumas pessoas acham que o que elas fazem com o corpo, com a vida delas, não tem relação com a vida espiritual. Jesus nunca fez essa divisão. Para ele nós somos um ser integral. E sim, nós temos as nossas divisões, nós somos alma, corpo, espírito, mas para ele nós somos um só. E ele se interessa em nós como um todo. Jesus curou para demonstrar sua divindade, mas também para demonstrar compaixão, para demonstrar amor. E eu tenho certeza disso, porque muitas das pessoas que Jesus curou, muitas das pessoas para quem Jesus deu pão, quando ele multiplicou o pão, não creram nele. E mesmo assim, ele amando aquelas pessoas e desejando que elas fossem salvas, abençoou elas. Por isso, não te apavora quando Deus abençoa pessoas que tu acha que não merecem. Porque ninguém merece. Nem eu e nem tu merecemos. E Deus é bom. E que a gente não seja acusado de ficar bravo com Deus porque ele é bom com os outros, né? Tem aquela parábola, né, que o dono da vinha no final ele diz: por acaso vocês estão bravos comigo porque eu sou bom? Eu faço o que eu quiser com a minha bondade, né, gente? Então acalma o teu coração. Mas sim, o chamado de Jesus é para que essas pessoas, ao serem curadas, também tivessem fé, mesmo que essa sequência nem sempre se seguisse. E esses milagres, mostrando que o reino tinha chegado, só podiam ter uma consequência. Olhem o que diz o versículo 24. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. O quinto acontecimento que eu vejo nesse texto é que a fama dele se espalhou pela Síria. Era aquela província romana composta por não-judeus. Ela ficava entre Damasco e o mar Mediterrâneo.
E é interessante que o Evangelho de Marcos ele foi escrito, em primeiro lugar, para leitores judeus. Então, os primeiros leitores dele, o primeiro público que ele queria atingir eram os judeus. Tanto que começa com uma genealogia, para mostrar que Jesus era sim descendente de Abraão, que Jesus era sim descendente de Davi, e isso era muito importante para um judeu entender que as profecias tinham sido cumpridas. Mateus não se preocupa em explicar algumas das tradições judaicas, porque ele entendia que o judeu que estivesse ali lendo ia perceber isso. Mas qual era a grande dificuldade dos judeus? Achar que eles eram o povo escolhido e que mais ninguém prestava e que Deus não amava mais ninguém. O autor, Mateus, vai nos mostrar que Deus sempre desejou salvar pessoas de todas as nações. E aqui a gente vai ver a fama de Jesus na Síria e as pessoas vindo da Síria, não judeus. Na própria genealogia do capítulo 1, a gente vai ver o nome de 5 mulheres na genealogia, algo que não existia nas genealogias da antiguidade. Não eram incluídos nomes de mulheres. Ele inclui 5, então ele já está quebrando uma barreira cultural. Dessas 5 mulheres, 4 não são judias. Então ele está demonstrando mais uma vez, Deus realizou o plano perfeito de salvação dele através de pessoas que vocês judeus não consideram tão perfeitas. Ele vai contar a história do centurião que teve fé. Ele vai falar da cura do gadareno, ou dos gadarenos, como está no Evangelho de Mateus. Ele vai fechar o livro com a grande comissão. Portanto, vão por todas as nações e façam discípulos. Então é muito legal quando a gente vê essa preocupação. E aí o acontecimento natural ali que fala é que traziam os doentes até Jesus. As pessoas traziam todo mundo que tinha enfermidade até o Senhor. Essa palavra tormentos aqui tem a ver com tortura, com dores agudas. E é a palavra que é usada também para o sofrimento das pessoas no inferno depois da morte. Resumidamente, eles traziam para Jesus todo mundo que estava sofrendo. A pessoa estava mal, as pessoas disseram, opa, tem um cara lá que está falando, que está ensinando, que está pregando e que está curando. Vamos levar para lá. Está sofrendo? Vou te levar para lá. Está mal? Vou te levar para lá. Eles levavam também os endemoniados, aqueles que estavam sendo dominados pelas forças das trevas. E ali tem os epiléticos. Alguém que está lendo na sua Bíblia tem uma palavra diferente aí na sua Bíblia, além de epiléticos? Alguém leu uma palavra diferente aí? Lunáticos? Alguém leu lunáticos aí na sua Bíblia? A melhor tradução é epiléticos, tá, gente? Eles tinham ataques epiléticos. Mas a palavra que está escrita ali, de fato, é lunáticos. Porque o que acontecia? As pessoas que tinham ataques epiléticos, nesse tempo existia uma superstição de que a pessoa tinha mais ataques epiléticos dependendo da fase da lua. E que dependendo de como tivesse a lua, a pessoa teria mais ou menos ataques. Então é por isso que está escrito lunáticos aí no teu texto. Mas a ideia ali é justamente de uma pessoa que tinha ataques epiléticos. Essa é a melhor tradução. Paralíticos, aqueles que tinham atrofia nos nervos, aqueles que eram inválidos, aqueles que não conseguiam se movimentar, que não tinham algum dos membros. Resumindo, eles levavam para Jesus todo mundo. Quem estava doente, quem estava sofrendo, quem estava endemoniado, não importava se a doença da pessoa era física, se a doença da pessoa era mental, se a doença da pessoa era espiritual, eles sabiam que Jesus podia curar. E é isso que o texto nos diz, nessa frasezinha tão curta e tão linda ali do final. E ele os curou. Jesus, terapeuta, serviu, realizou o serviço, sarou aquelas pessoas. Tem uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem, que traz esse texto dessa maneira. Ele, Jesus, também curou as pessoas de suas doenças e seus males. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença mental, espiritual, emocional ou física. Imagina que imagem linda. Jesus falando, Jesus ensinando, o reino ali visível, vidas sendo transformadas, as pessoas ouvindo a voz do Mestre, o toque de Jesus libertando, o nome e as boas novas de Jesus sendo proclamadas, indo para as nações e as pessoas indo para outra província e anunciando o que o Senhor estava fazendo. Pessoas levando outras pessoas até Jesus. Imagina como era esse movimento. Imagina o que é ter vivido nessa época e ter visto tudo isso ali acontecendo. E então mais e mais pessoas ficam sabendo disso e elas só conseguem ter uma atitude. Versículo 25. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado de Jordão, numerosas multidões os seguiam. A oitava
e última parte que nós vemos nesse texto aqui hoje é que Jesus começa a ser seguido por grandes multidões. E olha que reforço, não é só que ele era seguido por multidões, ele era seguido por numerosas, por grandes multidões, 2 vezes, para reforçar, para deixar muito claro que era realmente bastante gente que estava ali num ajuntamento informal, que queriam seguir o Senhor, porque Jesus agindo é uma luz que brilha e que atrai multidões. Aonde Jesus está agindo, as multidões vão atrás. As pessoas vão atrás do agir do Mestre. E mais uma vez a gente vê o tema de salvação para judeus e também para não judeus. Da Galileia, de Jerusalém e da Judeia, mas também de Decápolis. E também do outro lado do Jordão. Mais uma vez o tema da salvação dos gentios aqui é retomado e reforçado. E aí a gente chega na aplicação do nosso texto de hoje. A gente vai ver, num versículo específico, algumas características do ministério de Jesus. E a nossa aplicação vai ser dividida em 2 partes. A primeira delas é na nossa vida pessoal. Se essas características estão presentes e fazem sentido naquilo que a gente tem vivido. E a segunda parte é, se nós como igreja, como missionários do Senhor, como embaixadores do Senhor, temos vivido e visto isso, não só para receber. E a gente podia ter diversas aplicações aqui nesse texto. A gente podia aplicar que a salvação é para todos os povos e que o Senhor quer amar todas as pessoas. A gente podia falar que uma das características do reino de Deus e do ministério de Jesus é que ele era atrativo, que as notícias se espalhavam muito rapidamente, que multidões eram trazidas. Mas eu queria pegar 4 pontos que estão aí. Vamos ler de novo o versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Pode botar o último slide, por favor, Ana? Quais são as características que a gente vai ver aí nesse momento? Primeira delas, vamos pegar aqui o ensino. Vocês conseguem achar ali o ensino, que é uma das características? Jesus estava ensinando nas sinagogas. Segundo, pregando o evangelho do reino, está bem claro ali. Curando todo tipo de doenças, mas também o movimento. Jesus percorria toda a Galileia. O ministério de Jesus é sempre marcado por movimento. Uma coisa que o Davi reforça muito e que eu concordo é que não existe vida cristã estagnada. Ou tu está crescendo e te movendo com o Senhor, ou tu está atrofiando, diminuindo e morrendo espiritualmente. Aquilo que tu viveu com Jesus há 1 ano atrás, há 1 semana atrás, não é suficiente para manter a tua fé hoje. A vida com Jesus, ela requer constância. O pastor Carlos Macor sempre diz, né? A vida cristã não é complexa, ela é constante. Minuto a minuto, dia a dia, cada momento vivendo com o Senhor. E aí a aplicação nessas 2 direções, a primeira delas vai ser pessoalmente. E eu gostaria de te perguntar como tu está vivendo cada uma dessas áreas aqui, cada uma dessas características do ministério. A primeira delas, eu vou trocar de ordem ali e eu vou pegar a pregação. Eu não sei se na tua vida tu já tinha ouvido e tu já tinha entendido que Jesus Cristo, o próprio Deus, morreu naquela cruz e sofreu tudo o que ele sofreu por tua causa. Ele não merecia estar lá. Ele nunca errou. Ele nunca pecou. Mas ele tira os nossos pecados e coloca sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz foi derramado sobre ele naquela cruz. Essa é a notícia mais poderosa do universo. Essa é a notícia que mudou a vida de um cristão. Ser crente é acreditar nisso. Jesus, o próprio Deus, morreu por mim e ressuscitou. E um dia volta para me buscar. Todo o resto é resto. Se tu não entendeu isso, se tu não creu nisso até hoje, eu quero te dizer que tu tem a oportunidade de ter o teu movimento nessa direção. E esse é o primeiro passo. Não existe como caminhar com Deus sem entender o caminho vivo que Ele construiu através do castigo de Jesus naquela cruz. Nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós merece o céu. E mesmo assim Deus decidiu dar isso de presente para aqueles que crerem.
pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A gente precisa entender que a nossa salvação é um favor que nós não merecemos, é um presente, é um dom que nós recebemos do Senhor. Se tu tem curiosidade sobre esse tema, se tu entendeu isso, mas tu ainda tem algumas dúvidas, ou se tu creu nisso e tu quer dar o próximo passo, quer demonstrar isso publicamente para as pessoas e ser batizado, como igreja a gente quer caminhar com vocês. Pode me procurar, pode preencher esses cartões que estão aí na tua frente, aí nessas capinhas, e depois entregar ali no Espaço Crescer Mais. Se tu está acompanhando a gente online, tu pode mandar mensagem. Como igreja, nada nos deixa mais felizes e mais empolgados do que ver vidas sendo transformadas, do que ver vidas sendo salvas. Eu lembro do dia em que eu entendi quem era o Senhor Jesus. Eu lembro de como minha vida foi sendo transformada, mas principalmente, eu lembro de como foi bom, libertador e seguro me sentir amado pelo próprio Deus. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio e morreu naquela cruz. E Deus demonstrou o amor dele por nós dessa maneira. Cada vez que eu entro em crise de fé, cada vez que eu tenho dificuldades, essa é a verdade que eu preciso me apegar. Não existe um segredo profundo que somente alguns poucos crentes mais iluminados têm. Cada um de nós tem acesso a essa mesma verdade, e é isso que nos mantém. O que o Billy Graham precisava lembrar um pouco antes de morrer, e o que uma pessoa que viveu a vida toda errada, mas entendeu quem é Jesus, precisam é a mesma coisa. Lembrar o que Jesus fez naquela cruz. Esse é o ponto central da nossa fé. Esse é o evento central da Bíblia. Essa é a linha que une todos os textos bíblicos. Todo o Antigo Testamento aponta para isso, fala sobre isso, ou profetiza isso de alguma maneira. Mas nós também precisamos dar o próximo passo, que é o ensino. Tu conhece mais a tua Bíblia hoje do que tu conhecia há um ano atrás? Tu tem mais textos bíblicos decorados, guardados no teu coração do que tu tinha há um ano atrás? Tu teve experiências com Deus diferentes, mas não diferentes de loucas, tá, gente? Mas diferentes de novas com Deus? Nós precisamos continuar aprendendo do Senhor Jesus. Nós precisamos aprender os valores do reino. Como eu falei para vocês, a gente foi criado numa cultura que é dominada pelo pecado. Nós mesmos fomos dominados pelo pecado, e o lavar regenerador do Espírito é que nos dá vida, como diz Tito. E então a gente precisa ir se limpando dessa cultura e aprendendo os valores do reino, aprendendo quem é Deus, sendo transformado. A gente passa pelo arrependimento, a gente então tem a fé, que é o momento em que a gente tem a conversão. Conversão é composta de fé, de arrependimento e fé juntos, mas então a gente é chamado para uma caminhada de santidade, de dia a dia ser mais parecido com o Mestre, de dia a dia entender mais a mente do Mestre, de dia a dia ver mais como Jesus, pensar como Jesus, sentir como Jesus e viver como Jesus. Talvez tu já tenha vivido essas duas áreas, tu já tenha vivido essas duas características, ou mesmo que não tenha, o que tu precisa hoje é de cura. Talvez tu precise de cura emocional, talvez tu precise de cura física, talvez tu precise de cura espiritual. Essa é sim uma das características da ação do ministério de Jesus. Curas acompanham aqueles que creem. O poder de Deus se manifesta sim também dessa maneira. E talvez tu esteja olhando para a tua vida e tu diz, eu estou parado, eu estou estagnado. Chegou o momento de eu dar o próximo passo. Eu queria te convidar, enquanto a gente canta essa música, a pensar um pouco sobre isso e entender qual é o próximo passo que tu tem que dar na tua vida. A metade da aplicação, que é a parte pessoal, a gente vai fazer antes da gente celebrar a ceia. E a segunda parte eu vou trazer depois. Mas nesse momento eu queria te convidar, de fato, a pensar nisso. Tu precisa de cura em alguma área, tu precisa crer no Senhor, tu precisa voltar a crescer com o Senhor, tu precisa voltar a te movimentar com Deus e percorrer os lugares e ir aonde Jesus está indo. Que o Espírito Santo fale contigo enquanto a gente canta essa música uma vez. Cristo é a nossa vida, o motivo
salvação. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Na semana passada, a gente teve um culto que falou forte com os nossos corações e mexeu muito com as nossas emoções. Mas hoje eu creio que o que Deus quer falar com a gente é para que a gente racionalmente avalie a nossa vida e tome as decisões que a gente precisa tomar na nossa caminhada com Ele. A gente, nesse momento, vai cantar de novo essa música. Eu espero que o Espírito Santo já tenha falado contigo, que tu tire esse tempo para orar também, para te entregar ao Senhor. Mas nesse momento a gente vai celebrar a ceia do Senhor. A ceia é um grande memorial. A gente aprende lá com Paulo que Jesus, no dia em que ele foi traído, na noite em que ele foi traído, ele chama ali os seus apóstolos, os seus discípulos, e ele vai dizer: esse aqui é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E então ele parte o pão. O que ele está nos dizendo é que o corpo dele ia sofrer, ia ser rasgado, ia ser destruído em nosso favor. O castigo que Jesus vai receber naquela sexta-feira tão triste e ao mesmo tempo tão alegre, porque é o que nos traz a salvação e a liberdade, estava representado naquele pão sendo partido. E então ele toma do cálice e ele diz: esse aqui é o sangue da nova aliança, o meu sangue que vai ser vertido em favor de vocês. O sangue de Jesus foi derramado para nos purificar, para nos perdoar. E então Jesus vai dizer: façam isso em memória de mim. Quando a gente se reúne, celebra a ceia do Senhor, a gente está fazendo algo que Jesus mandou, que é relembrar o que Ele fez por nós. A gente está relembrando a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Por isso, as pessoas que participam da ceia são as pessoas que creem nisso. O que a Bíblia nos diz é que todo aquele que participa da ceia indignamente é aquele que não discerne o Espírito e o Filho de Deus. É aquele que não entende a obra de Cristo. Porque quando a Bíblia diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo, dá um pavor tremendo. Mas a grande questão é que se a gente for examinar a nossa vida de verdade, e se tu for participar da ceia porque tu examinou a tua vida e tu levou um joinha de ti mesmo, tu já está perdido, tu já está perdida. Porque eu duvido que tu tenha passado um mês sem pecar. Se fosse pela minha dignidade que eu me aproximasse dessa mesa, eu não ia poder avaliar nem as últimas 24 horas. Porque certamente eu vacilei nas últimas 24 horas. A gente se aproxima dessa mesa com ousadia, crendo que a gente tem um sumo sacerdote que entende quem a gente é, que conhece as nossas fraquezas, mas que não desiste de nós, que nos amou, que morreu no nosso lugar. Por isso, quando a Bíblia fala: examine-se cada um a si mesmo, e então participe da ceia. O momento da ceia é o momento sim de tu fazer uma autoanálise, de tu olhar para a tua vida e entender aonde tu está deixando brechas, aonde tu está errado, onde tu está errada. Mas é o momento de se arrepender, de pedir perdão e de se aproximar com coragem, sabendo que Deus te ama, que Ele não desiste de ti e que Ele não vai te rejeitar. Então, qual é o requisito para participar da ceia do Senhor?
é crer que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu e ressuscitou por ti. Se tu crê nisso, eu quero te convidar a sair pelos corredores centrais, vir até aqui na frente, passar um álcool, tomar os elementos da ceia e voltar para o seu lugar, para depois juntos a gente poder participar desse momento. Se tu está em casa, também pode participar com a gente aí mesmo que distante. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana ao Rei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cante isso neste momento. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Senhor, muito obrigado, porque nós cremos que Tu, sim, Senhor Jesus, é a nossa vida. É Tu que nos garante, Senhor, a vida eterna, Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que Tu nos dá é a vida eterna no Teu próprio nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nada do que a gente faça, Senhor, vai nos fazer merecer o que Tu fez por nós naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos amou, Senhor, quando nada de bom se achava em nós. Tu nunca teve iludido sobre quem nós éramos, Senhor, sobre quem nós seríamos. E mesmo assim Tu decide nos amar. Muito obrigado por ter demonstrado isso na cruz, Deus. Mas também, Senhor, eu te agradeço porque a partir desse nosso encontro contigo, nós somos chamados a viver uma vida diferente. Lembrando do que Tu fez por nós, mas também anunciando que um dia Tu vai vir. Senhor, eu creio que pessoas hoje conheceram o Teu amor e entenderam quem Tu és, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que pessoas foram salvas hoje. Eu creio, Senhor, que pessoas foram incentivadas a aprender mais da Tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que pessoas hoje, Senhor, foram incentivadas a se moverem contigo, Senhor. E eu creio que hoje Tu curou vidas, Deus. Tu curou corações e Tu curou enfermidades. Tu libertou. E é isso que nós comemoramos aqui, Senhor.
O nosso desejo é lembrar que foi o teu sangue, que foi a tua obra naquela cruz que garantiu para a gente poder viver isso aqui. Muito obrigado por tu ser quem tu és, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por ter nos amado e morrido por nós. E muito obrigado porque um dia tu volta para nos buscar. É no teu nome que nós oramos gratos, Senhor, e participamos da ceia. Amém. Como eu falei, a aplicação, pode se sentar, pode ficar à vontade. Como eu falei, a aplicação da mensagem ela é ter duas direções. E até agora a gente pensou muito em como Deus age com a gente, no que a gente precisa crer, no que a gente precisa aprender, nas curas que a gente precisa. Mas tem algo que é muito importante nesse texto. Esse texto nos fala que as pessoas levavam todos os doentes até Jesus. E aqui é onde entra o caráter missionário da aplicação da mensagem de hoje. Tu foi chamado, tu foi chamada a levar pessoas doentes até o Senhor Jesus, a se mover nesse mundo de trevas e caído, como um arauto do Senhor, anunciando quem é Jesus e fazendo a luz de Jesus resplandecer e brilhar na vida de pessoas. Tu não foi chamado, tu não foi chamada para vir num culto domingo depois de domingo para se sentir bem, para aprender mais de Jesus. Isso é um privilégio que o Senhor nos dá, mas também é um incentivo para que a gente continue resgatando vidas. Quantas vezes eu já vi as pessoas orando e dizendo: Senhor, envia pessoas para o nosso meio, envia pessoas para esse evento que a gente está fazendo, envia pessoas para o nosso culto. Essa ordem está invertida. Essa ordem está totalmente invertida. Jesus mandou a gente buscar as pessoas e levar até Ele. E é Ele que cuida das pessoas, é Ele que transforma as pessoas, é Ele que salva as pessoas, é Ele que cura as enfermidades das pessoas. Cada um de nós foi chamado para pregar as boas novas do reino de Deus. A gente foi chamado para, com ousadia, com coragem, anunciar que existe um Deus maravilhoso que morreu pelas pessoas. A igreja local é a esperança do mundo, porque a igreja local carrega a mensagem mais poderosa que existe, de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelas pessoas. Você foi chamado a pregar, você foi chamada a pregar. A melhor pessoa para falar do amor de Jesus no teu trabalho, na tua família, nas tuas relações é tu. E não importa o quanto tu já tenha vivido com o Senhor, se foi muito ou se foi pouco, o Senhor quer te usar para anunciar as boas novas dEle. Este é sim um dos caráteres que uma igreja precisa ter. Como igreja, essas características do ministério de Jesus precisam fazer parte da nossa comunidade. Eu vejo pessoas que muitas vezes ficam apavoradas e acham que o testemunho delas não é um testemunho muito poderoso, porque ela se converteu quando ela era criança. E ela nunca se desviou de Jesus durante toda a adolescência, casou e já é uma pessoa adulta e nunca se afastou do Senhor. Eu quero te dizer que esse é o melhor testemunho que tu pode dar. E tem pessoas que vão se converter através disso, e tem pessoas que vão se dobrar diante do Senhor Jesus através desse testemunho. Mas tem pessoas que tiveram uma vida toda errada, toda quebrada, cheia de mágoas, cheia de erros, de sofrimento que causaram na própria pessoa, e elas acham que o testemunho delas não é um bom testemunho. Eu quero te dizer que esse é o melhor testemunho que tu pode dar. Porque é o teu testemunho, é a tua vida, é como tu conheceu o Senhor Jesus. A mensagem da salvação passa pela salvação que tu recebeu. E as pessoas ao teu redor precisam ouvir sobre como isso foi operado na tua vida, sobre como tu foi encontrado, sobre como tu foi encontrada pelo grande Senhor Jesus. Leva essa mensagem adiante. Existem pessoas que acham que não sabem nada e não podem ensinar. E existem pessoas na igreja que acham que já sabem tudo e não têm o que aprender. Grande engano, grande engano. Como comunidade, a gente precisa sim ensinar outras pessoas. E aquilo que Deus já falou contigo,
pode ter certeza que Deus vai te usar para falar com outra pessoa. Pode ter certeza. Essa é uma das partes mais maravilhosas da igreja, ensinando uns aos outros. Eu ensino e eu sou ensinado. Tu ensina e tu é ensinado. Essa é uma das ideias de Deus que eu acho mais maravilhosas. O que tu aprendeu com Deus, o que tu viveu com Deus, o que Ele te falou através da palavra dEle, tem muito poder, muito poder. Ensina. Mas, quando eu chego nas curas, eu quero dizer para vocês que eu dou uma bambeada. Porque Jesus disse, né? Aqueles que crerem em mim, obras maiores farão. Eu não sei quantos aqui têm vivido obras maiores do que a do Senhor. Eu confesso que eu não tenho. Mas eu também quero dizer para vocês que eu quero. E eu nunca mais vou orar como eu vejo muitas vezes as pessoas orando, dizendo, Senhor, que tu possa fazer tal coisa. É óbvio que Ele pode fazer. É óbvio que Ele tem poder para fazer. Então eu só peço, Senhor, que tu faça. E muitas vezes parece que a pessoa pede desculpa no final da oração, né? Assim, Senhor, que tu faça isso. Mas se não for da tua vontade, se não for da vontade dele, Ele não vai fazer. Eu estou falando para Ele a minha vontade. Eu estou dizendo para Ele, eu estou clamando com fé de que Ele vai me ouvir e vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Quando o nosso pedido estiver alinhado com o coração de Deus, por que Ele diria não? É se jogar aos pés de Deus e dizer, Senhor, faz isso. Por amor de ti mesmo, faz isso. Faz isso. Não precisa ficar botando condicionais, não precisa ficar botando medo. Creia no poder da oração. Deus sim deixa espaço para a nossa oração mover o agir dele. Paulo várias vezes pede, orem por mim para que eu seja liberto. Orem por mim para que eu pregue o evangelho com ousadia, com coragem. Ore e creia que Deus vai fazer grandes coisas através de ti. Ora crendo para que pessoas sejam curadas e tenha certeza de que Ele vai sim operar. E principalmente, viva uma vida em movimento. Se mova em amor, se mova com o amor, se mova por amor, se mova levando amor, se mova com aquele que é o próprio amor, o Senhor Jesus Cristo. Não fica estagnado, não aceita viver uma vida que é vir domingo após domingo na igreja e achar que isso é cristianismo. Cristianismo é levar a palavra de salvação a outras pessoas, é ver pessoas sendo transformadas. Queridos, eu tenho há algumas semanas sido mexido numa área e eu tenho compartilhado isso com as pessoas que servem todo domingo, que eu nunca mais quero pregar sem ter a certeza de que pelo menos uma pessoa vai conhecer o amor de Jesus. A gente não pode ficar perdendo tempo brincando de ser igreja e sendo um clube. Se a gente vai se reunir, eu quero ver o poder de Deus agindo. Eu quero ver o poder do Espírito Santo se manifestando entre nós e pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo levadas de volta para o Senhor. Eu quero ter certeza de que cada reunião de juniores, pelo menos um pré-adolescente vai se converter, de que cada culto de crianças no domingo de manhã, pelo menos uma criança vai conhecer o amor de Jesus e aquilo vai transformar o destino eterno dela. A gente não pode viver uma vida ministerial e achar que isso é algo que a gente faz e que não tem poder. Ministério significa servir os outros através do poder de Deus, entregando para as pessoas o melhor que a gente tem, que é a presença do próprio Senhor Jesus. Por isso, muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e a gente precisa de uma palavra que acalme o nosso coração, que nos leve para um lado de cura, que nos alimente até. Mas hoje eu queria que tu saísse daqui com fome. Eu queria que quem está acompanhando a gente terminasse esse culto com fome de pregar o Evangelho, com fome de viver o reino de Deus, com fome de ensinar o que tem aprendido de Jesus, com fome de se mover por esse mundo com o Senhor, em nome do Senhor e levando a palavra do Senhor. Eu queria que tu ficasse incomodado, que tu ficasse incomodada e que agora tu já estivesse pensando, amanhã eu vou falar para a caixa do supermercado sobre o amor de Jesus. Amanhã o meu primeiro vizinho que cruzar comigo no elevador vai ouvir sobre o quanto é maravilhoso caminhar com Jesus. É saber que amanhã tu vai sair, tu vai ir orar por uma vizinha, por um parente, tendo a certeza de que o amor de Jesus vai estar se movendo. Isso é ser igreja. A gente precisa ser uma comunidade onde essas características são visíveis, Uma igreja que ensina, uma igreja que prega, uma igreja que vê curas de Jesus, uma igreja que anuncia para as nações quem é o Senhor e vê multidões seguindo Ele.
Tu é a luz, através da qual Jesus vai brilhar na vida de muitas pessoas. Assuma essa responsabilidade, esse privilégio, essa honra e veja o Senhor agindo contigo e através de ti. Creia que Ele quer te levar em lugares que tu nem imagina e que Ele quer te usar de maneiras tão surpreendentes que cada vez mais tu vai te dobrar e vai dizer assim: Senhor, eu não mereço, mas o que tu está fazendo é maravilhoso e eu só te agradeço por estar junto. Que quanto mais a gente for usado, mais a gente suma e mais as pessoas vejam quem é Deus. Que quanto mais a gente for usado, mais a gente diminua e Ele cresça. Que quanto mais a gente for usado, as pessoas vejam quem é Jesus e glorifiquem o nome dEle. Tenha certeza que o Senhor quer fazer coisas através da tua vida nessa semana. E a minha dica é: coloca isso em prática até terça-feira. Se passar de terça, provavelmente tu não vai mais colocar em prática. Então a decisão que tu tomou hoje, o que o Espírito Santo falou contigo hoje, vive isso amanhã, no máximo terça, mas não adia, porque o Senhor quer salvar hoje. Ele quer te usar hoje. Amém? Senhor, usa os meus irmãos, usa as minhas irmãs, me usa, Senhor. Nos deixa, Senhor, ver o Teu poder agindo. Nos leva, Senhor, e nos dá a palavra certa, temperada com sal quando a gente for falar, Senhor. Nos dá, Senhor, a sabedoria de aproveitar cada oportunidade, Deus, que a gente pregue em tempo e fora de tempo, Senhor. Que a gente veja as pessoas e saiba, Senhor, que o que elas precisam é do Teu amor. E ouvir a boa notícia que todo escrito de dívida do pecado delas foi pregado naquela cruz. E que é isso que trouxe liberdade. Nos move, Senhor, com o Teu amor, Senhor, e opera as Tuas maravilhas e os Teus milagres através de nós. Nós queremos ver o Teu poder agindo. Nós queremos, Senhor, não só ter palavras bonitas e convincentes, a gente quer demonstração do poder do Teu Santo Espírito, Deus. Salva pessoas através de nós. Faz, Senhor, da comunhão uma comunidade que Te ama, Senhor, cada vez mais intensamente. Uma comunidade, Senhor, que ama o próximo e as pessoas ao redor de forma muito relevante. E uma comunidade que todos os dias possa olhar para si mesma de forma equilibrada. Faz aquilo que somente Tu pode fazer no nosso meio, Senhor. Amém. Eu gostaria de dar 3 avisos antes da gente encerrar, que são: primeiro deles, se você tem um filho júnior entre 8 e 12 anos, eu conversei com vários pais, a gente foi tentando ajeitar uma data daqui, uma data dali, para poder marcar o batismo deles. Quase todas as crianças já são cristãs, convertidas, sabem quem é Jesus, mas a gente tem um último estudo onde eles entendem melhor isso e podem fazer perguntas. Esse estudo vai ser no dia 27 de março, daqui a 2 semanas, no domingo, das 13h30 até as 18 horas. E o batismo vai ser no dia 3/4. Pedido para os pais de juniores: vocês são e sempre serão a principal referência espiritual na vida dos seus filhos. Então passem os estudos com eles, para que quando eles chegarem aqui a gente possa fazer só uma recapitulação. E se vocês tiverem dúvidas, por favor, me perguntem que eu dou a resposta para vocês responderem eles. Beleza? Segundo aviso: Deus tem movido várias pessoas e a gente tem sonhado e tem chegado cada vez mais perto a gente viver e colocar em prática o nosso ministério de oração. A gente tem uma reunião de oração mensal onde a gente possa clamar pelo nome do Senhor e juntos concordar em orações e orar por missionários, orar por cura, orar por conversão, orar pelo mundo, orar pelas pessoas, orar pelos nossos familiares. Se tu quiser fazer parte desse ministério, por favor, me procura. A gente está sonhando com isso daí para abril. Se tu deseja fazer parte, entender como te envolver, não só como participar, mas te envolver e assumir responsabilidade, me procura. E a última coisa é que se tu quiser servir em ministérios, nós vamos ter preparação ministerial nos dias 3 e 10 de abril. Vou anunciar tudo isso no WhatsApp da igreja, vai estar no aplicativo, mas se precisar pode procurar também que a gente dá mais informações. Vamos encerrar com a música de novo? De manhã a gente encerrou sem a música, e agora o Jonas deu uma risada aqui, porque de manhã eu terminei e eu disse assim: olha, eu não quero cantar a música para não esvaziar aquilo que Deus falou contigo, eu realmente desejo que tu saia daqui vibrando para viver isso com o Senhor. Mas que de fato a gente cante essa música tendo esse desejo, né? Que a vida de Jesus em nós seja a vida que a gente vai viver, que a gente haja como Ele agiu, que a gente seja a forma como as pessoas vão conhecer Ele.
Deus te abençoe, que tu tenha uma semana muito abençoada, mas também que tu abençoe muitas vidas nessa semana. Coloca de pé neste momento. Sua graça é real pra mim, me satisfaz e o poder de Cristo em mim me satisfaz, minha alma e coração cheios hoje estão, na fraqueza sei que tens planos pra mim, eu não vou parar de cantar o amor. Eu não vou parar de cantar o amor. Jesus, pra sempre serás tudo pra mim. Eu não vou parar, eu não vou parar. Meu provedor, meu cuidador, me satisfaz, Deus altos céus, me satisfaz, minha alma e coração cheios hoje estão, na fraqueza sei que tens planos pra mim, eu não vou parar de cantar o amor, eu não vou parar de cantar o amor, Jesus, pra sempre serás tudo pra mim, eu não vou parar, eu não vou parar, Sou remido, diga. Sou remido de Deus, sim, sou. Sou remido de Deus, sim, sou. Sou remido de Deus, sim, sou. Eu não vou parar de cantar. Sou remido de Deus, sim, sou. Sou remido de Deus, sim, sou. Sou remido de Deus, sim, sou. Eu não vou parar de cantar. Sou remido de Deus, sim, sou. Sou remido de Deus, sim, sou. Sou remido de Deus, sim, sou. Eu não vou parar de cantar. Aplauda nosso Deus. Amém. Cante, anuncie o amor do Senhor durante a tua semana. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre